Fala galerinha, hoje a gente está aqui no pátio da LF Lacerda e a gente vai falar aqui com o proprietário aqui, ele vai apresentar a empresa aí para nós, beleza? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Arthur, eu sou proprietário da LF Lacerda Transportes, uma empresa fundada em 2020 e, cara, como história de vida, meu nome é Arthur, eu tenho 30 anos e nem sempre fui do transporte, né? Tenho 8 anos de transporte em si e a LF Lacerda eu fundei ela em 2020. Só que antes eu já trabalhava com isso numa empresa que meu sogro era proprietário. E eu vi a oportunidade, minha primeira oportunidade no transporte foi com carga refrigerada. E eu vi que não deu certo. A carga refrigerada, ela exigia muito da gente, ela cansava, era muito maçante. Porque em vez da preocupação com, não só com a preocupação do caminhão, a gente tinha preocupação também com a refrigeração. Então a refrigeração era como se fosse outro caminhão. Então era uma carga com mais horário, era uma carga muito mais complexa. E eu, cara, apanhei muito no começo e muita coisa deu errado. Só que eu perseverei. Eu fui para cima e achei a oportunidade da carga seca. Então, em 2020, a gente começou com carga seca, com um cliente, um dos principais clientes, que era a Magazine Luiza. E nessa que a gente começou na Magazine Luiza, foi um negócio muito doido, porque o meu sogro, ele conheceu o pessoal da Magazine Luiza, que até então era Logbi. E dentro da Logbi, era uma pequena logística da Magazine Luiza. E quando eu entrei, meu sogro ele tinha perdido todas as oportunidades dele dentro da Logbi, porque a Logbi ela se incorporou e virou GFL. E foi bem difícil no começo, porque ele já não tinha rota, ele tinha 3 caminhões na época, e eu tinha comprado um. Então no total a gente tinha 4. E eu ofereci para ele uma parceria, que eu ia administrar os caminhões para ele, porque ele não queria mais, ele queria vender. Eu falei, olha, eu consigo administrar isso daí e a gente começa a crescer. E a gente cresce com uma sociedade. Aí ele falou, não, tudo bem, vê se vai dar certo. E a gente começou, e foi dando certo. E dos 4 caminhões que nós iniciamos da operação, que eram 3 dele e um caminhão meu, hoje a gente já tem 14 caminhões. Hoje a gente conta já com 17 funcionários, de 2020 para cá, são 17 funcionários. A gente já está no nosso 3º pátio em si, já tem uma equipe completamente reformulada, onde no começo era só o Arthur, o Sérgio trabalhando e os motoristas. Hoje eu já conto com um gerente de frota, já conto com um gestor de manutenção, já conto com um assistente de manutenção. Então a gente tem hoje uma estrutura que a gente busca hoje na empresa. Então a gente teve um crescimento em si no começo. Eu cheguei a ter 10 caminhões, voltei para 6 caminhões. Então a gente teve um crescimento muito rápido, mas desordenado. Então eu preferi voltar, dar uns passos para trás para a gente fazer um crescimento ordenado na nossa empresa. E hoje a gente conta, cara, com uma equipe hoje que faz todo o serviço. Hoje a gente é o alicerce de muita família. Então, todo dia, quando eu acordo, eu carrego isso com peso para mim. Porque não é só, a LF Lacerda não é só um CNPJ, é uma família. É a minha família, a família dos motoristas, é a família dos nossos colaboradores, como manutenção, gestores e afins. Então a gente conta a gente como uma empresa familiar. Porque a gente não está falando só de mais um número de documento aqui. A gente não está falando de só mais um CPF, um RG. A gente está falando de mais uma pessoa. Então a gente tem uma cultura muito importante que eu levo, que é a comunicação. Então é a comunicação, como estão as coisas, como está indo tudo, como precisa ser feito. E a gente sempre se ajudando. A gente entende que uma empresa ela é como se fosse uma engrenagem. Então ela precisa de todos os elos dessa engrenagem funcionando para a gente conseguir funcionar bem. E fazer um crescimento e tal, com bastante afinco na comunicação, na estratégia, nas metas e tudo isso daí. E hoje, para trabalhar na LF Lacerda, o que a gente exige em si? Eu sou da filosofia de empresa que eu prefiro não pegar pessoas com uma experiência, com uma bagagem tão grande. A gente prefere hoje formar motorista em casa. E o que eu falo sobre a formação de motorista em casa? Motorista, funcionário, gestor e tudo mais. Eu não sou um cara que tem uma expertise gigantesca, mas eu sou um cara esforçado. Eu acho que nesse esforço vale muita coisa. Porque se a gente pegar a formação do motorista e o que eu preciso para o motorista, são os princípios básicos da vida. Que é a lealdade, que é uma coisa muito importante para mim. E do mesmo jeito que eu sou leal com os funcionários, eu espero que eles sejam comigo. Eu espero que eles tenham amor pela vida deles. Porque um motorista hoje, ele não coloca só a vida dele em risco, ele coloca a vida de várias pessoas. Ele está com uma máquina na mão, ele está com uma ferramenta de grande porte. Então, para mim, hoje precisa ter uma boa... Para fazer parte da equipe hoje, eu vou colocar primeiro de motorista. Precisa ter uma boa comunicação,
uma lealdade à empresa que você trabalha, precisa ter um cuidado e, como eu disse, um amor à família, um amor aos amigos, que a gente não trata aqui a vida como se ela fosse mais um número. Nossos funcionários hoje, eles não são um número. Eles são amigos, são parceiros, são colaboradores, que a gente gosta de saber como que eles estão. Até mesmo de vida particular. Eu sei que isso é muito importante porque é no começo. Então, todo começo de uma empresa, esse começo como empresa, ele é difícil a gente pegar e falar sobre, hoje você tem esse controle de número de pessoas que você tá, porque você é uma empresa pequena, você tem si poucos funcionários, mas eu levo isso de filosofia para que a gente possa crescer dessa forma. Crescer, o Arthur, eu como proprietário da LF Lacerda, cara, eu gosto de conhecer nome por nome e gosto de participar do processo seletivo. Hoje quem faz o processo seletivo é o Pedro, nosso gerente. Ele seleciona o motorista, mas eu sempre gosto de participar. Se eu não participo na hora, eu participo depois para explicar um pouco das nossas diretrizes como empresa. Então, o cara que ele é parceiro, o cara que ele busca evoluir com a gente vai recompensar isso. Tanto num salário legal, tanto com uma ferramenta de trabalho legal. Então, a gente tem uma escala legal de motorista. Então, o cara que começou num caminhão, normalmente ele começa com um caminhão um pouco mais antigo. Quando ele começa com o caminhão mais antigo, ele vai mostrando o valor dele e a gente tem a tendência a mudar isso daí. Por quê? A gente vai sempre dando uma ferramenta mais nova para ele, dependendo do cuidado que ele tem com o caminhão, depende do cuidado que ele tem na estrada, depende do número de multas que o cara toma. Então, isso são coisas que a gente coloca para relevância pro funcionário ele dar certo na LF Lacerda. E vamos lá. E para você que quer ser um motorista, que quer fazer parte desse mundo de transporte, a gente tem que lembrar, sempre, você tem uma ferramenta importante na mão, você tem um papel gigantesco na sociedade. Então, não desista. Não é fácil ser motorista. Não é fácil, você vai abdicar de muita coisa, como família, amigos, só que não desista. Você certamente será bem remunerado, porque hoje o motorista ele é bem remunerado, só que tem a cabeça. Vai pra cima, com propósito, cara, com muita lealdade a quem você trabalha, com muita força de vontade, tá? Não desista, vá pra cima sempre.